tendo em vista o texto que nós vamos considerar. No livro de Esdras, no capítulo 4, eu quero considerar a partir do verso de número 1 até o verso de número 5, pelo que diz o seguinte: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esarhadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel e Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pegaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém? Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai de amor, o Senhor que tem o domínio, que tem o controle sobre todas as coisas, porque nada foge das tuas mãos, Senhor. Deus, tendo o entendimento de que a tua palavra revela a nós todo o teu domínio em toda a história, desde quando o Senhor decidiu, Pai, fazer com que o homem fosse alma vivente nesse plano e nessa construção, cujo Senhor é o arquiteto e o construtor. Desde então, Deus, tu vem revelando ao coração do homem o quanto o Senhor tem atuado, tem trabalhado e tem tido domínio sobre os teus projetos na vida do ser humano. Diante disso, ficamos com os nossos corações confortáveis, Senhor, em saber que não importa com quanto, Deus amado, lutas e adversidades tenhamos que enfrentar, se a nossa fé está posta no Senhor, e eu creio que está, se a nossa vida está colocada sobre os teus cuidados, as nossas vitórias, elas virão, porque nós não estamos confiando no braço da carne, mas a nossa confiança está no nome do Senhor. Por tudo isso eu te louvo, e nessa noite, junto com todos quanto mais têm compartilhado dessa palavra, Deus, nós fazemos menção aqui no nome de Jesus, que a nossa vitória vem do Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso papai, e assim nós te adoramos, glorificamos o teu nome, e oramos para que nessa noite a tua provisão, a tua intervenção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos muitos que têm dado crédito à tua palavra, possa vir produzir os resultados que são provenientes da tua atuação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava lendo esse texto do livro de Esdras, um livro tão significativo para a narrativa de Israel em toda a história, eu comecei a identificar algo que foi me levando a outros textos das Escrituras, mas sobretudo para um texto em específico, que está no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 18. Quando Jesus, em uma conversa com Pedro, o apóstolo Pedro, em um determinado momento o apóstolo Pedro faz menção da revelação que ele recebera de quem Cristo era, e ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante daquela conversa, daquele diálogo entre Jesus e Pedro, Jesus faz uma declaração extraordinária acerca da igreja, e ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque a igreja é do Senhor. E eu gostaria hoje de falar um pouco disso, nesse contexto aqui partilhado. Não prevalecerão, essa é a nossa consideração nessa noite, não prevalecerão, e não prevalecerão por uma razão, porque Jesus falou para Pedro que todas as investidas de Satanás contra a igreja, ela não teria êxito, ela não teria sucesso, e à medida com que o
tempo vai passando, nós vamos percebendo também que Jesus ali estava falando de todo o plano e todo o projeto que ele tem com a humanidade. O projeto de Deus em resgatar o ser humano está inserido nessas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E o tempo passou e está passando, a história ela está se desenvolvendo, os acontecimentos, a realidade, é perceptível a intervenção de Deus na história, é nítida a atuação de Deus através da igreja, e digo através da igreja como uma instituição por Ele criada, a igreja como o corpo vivo de Cristo na terra, a igreja como sendo Cristo o cabeça dela, dessa organização, desse organismo, na verdade, desse organismo vivo, que atua ao longo dos séculos, e que tem sido notório, tem sido significativo, em qualquer parte do mundo, aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente, e porque Ele se faz presente, e porque a igreja é dele, grandes coisas têm acontecido. Mas eu quero dizer também dos muitos projetos de Deus para a vida do ser humano, tanto de modo individual quanto coletivo, porque é natural que as escrituras elas vão apontando a nós um norte, um caminho, uma percepção, uma revelação. E quando nós vamos considerando esse livro do escriba Esdras, nós vamos nos deparando com uma presença de Deus assim atuante, de modo tão extraordinário. Nesse capítulo 4, mais precisamente, fica claro aqui que havia uma obra sendo realizada, mas ao mesmo tempo havia uma oposição. E diz as escrituras que, desde o primeiro capítulo, que depois da vitória da Pérsia, do reino da Pérsia, contra a Babilônia, em que os persas venceram os babilônios e tornaram então o império do momento, por intermédio do Ciro, o rei Ciro, que quando assume esse domínio, a primeira coisa que ele faz é liberar os exilados, o povo de Israel, no caso Judá, para que eles retornem para a sua terra, para que eles retornem para as suas vidas. E a Bíblia diz que esse retorno para a terra deles, proporcionado pelo rei Ciro, ele não é apenas uma liberação de falar assim, olha, podem ir embora, voltem para sua casa e acabou. A Bíblia mostra que o rei Ciro, ele também foi um grande instrumento de Deus na vida da nação de Judá. Porque depois de ele despedir o povo, ele redigiu um contrato, ele redigiu um decreto, na verdade. Está no capítulo 1. Esse decreto ele tinha como intenção falar quanto ao direito de Judá de reconstruir o templo, para que eles pudessem voltar a oferecer o sacrifício ao Senhor, Deus dos céus, como disse o próprio Ciro, ao Deus dos céus. Então o rei Ciro, ele redige esse decreto e permite que Israel, ou melhor que Judá, eles retornem para a terra deles, e que lá eles pudessem se dispor a construir ou a reconstruir. E digo reconstruir porque o templo tinha sido destruído quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros, levou o povo cativo, fez uma grande bagunça. Então a Bíblia diz que Judá volta para a terra, Jerusalém, e depois de 3 meses que eles estão instalados na terra, eles intentam a reconstrução do templo. Mas a Bíblia também mostra que antes mesmo de eles se disporem a reconstruir o templo, no capítulo 3 do livro de Esdras, nos versos de número 2, eles voltam, depois desse período de 3 meses, e tendo em mente tudo aquilo que eles ouviram e conheciam acerca da relação deles com Deus, e de toda a palavra dita por intermédio de Moisés, quando recebeu todas as informações, os mandamentos para transmitir para a nação, quando eles ainda estavam no caminho, saindo do Egito, com o objetivo de ir para a terra de Canaã, onde Deus, através de Moisés, apresentou para Israel todo o método, toda a proposta de caminho
e dentro desse caminho, como eles deveriam continuar servindo. Tanto que o Senhor deu a Moisés uma maquete do tabernáculo, que deveria ser móvel, porque eles estavam atravessando o deserto, então não poderia ser um templo fixo. Então Deus deu a ele um modelo de um templo móvel, e que Moisés põe isso em prática, e vai acontecendo durante toda a peregrinação de Israel no deserto. Mas também no deserto Deus dá a Moisés os mandamentos e toda a maneira de adoração. O tempo passou e aqui nós estamos diante de um conhecimento da maneira de que eles deveriam continuar como sendo eles adoradores de Deus, o Deus do céu, o Deus de Israel. A Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem depois de 3 meses, ao retornar à terra de Jerusalém, foi lançar a restauração, a reconstrução, né? Diz o versículo de número 3, versículo de número 2 do capítulo 3, que eles começaram a construir o altar. O altar ele é tão significativo para a vida do povo de Deus, em todo tempo. É claro que nos dias atuais, ele funciona muito mais como de modo simbólico, né? As escrituras apresentam muitas vezes falando sobre o altar de Deus. O altar é um lugar onde se presta a Deus o sacrifício, a adoração. E Israel, ou melhor, todo o povo de Deus, desde do Gênesis, tem conhecimento dessa relação altar, adoração, Deus. Caim adorou, Abel adorou, o Abel levou a sua oferta ao Senhor, de forma que Caim também levou. A diferença é que a de Abel foi aceita, a de Caim não. Mas a Bíblia mostra que também depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, ele também constrói um altar em adoração a Deus. Abraão construiu o altar de adoração a Deus. O altar é um lugar de prestação de adoração, de culto, de louvor ao Senhor. É um lugar de entronizar, é um lugar de falar, é um lugar de oferecer a Deus. Em todo o tempo nós aprendemos isso como cristãos, que nós oferecemos a Deus o nosso culto, a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor. E quando esse povo que foi levado para o exílio, e depois de retornarem pela essa liberação de Ciro, quando eles voltam para a normalidade das suas vidas, a primeira coisa que eles intentam fazer é construir um altar de adoração a Deus. E aí eles fazem isso com propriedade, e eles oferecem esse sacrifício, eles oferecem essa adoração. E o mais interessante é que o rei Ciro não apenas decretou isso, que eles deveriam voltar, mas sobretudo preparou recurso para eles. Quando Israel, ou melhor, quando um rei invadia um povo, uma nação, e levava esse povo para o cativeiro, normalmente, sendo esse povo adorador de deuses, aquele rei, ou aquele general, ou aquela figura de governo que conseguia obter vitória, ele levava consigo os deuses dessa nação, levava para o seu palácio, colocava junto aos seus deuses. Israel, quando foi levada para o cativeiro, Israel não tinha imagens, Israel não adorava imagens. Então o que foi levado para o cativeiro? Nabucodonosor levou todos os pertences, todos os utensílios do templo que Israel edificou, né, para adoração ao Deus dos céus. Então todos os utensílios de prata, de ouro que havia dentro do templo foi levado para a Babilônia. Quando Ciro libera o povo para voltar para suas vidas dentro da normalidade, Ciro também libera todos os utensílios que havia sido apreendido por Nabucodonosor. Por quê? Porque o templo seria reconstruído, e lógico que automaticamente esses utensílios seriam levados para o templo, e o povo prestaria seu culto de adoração. E a ideia era essa, e foi isso que Ciro decretou quando liberou o povo e também liberou os utensílios. Tem uma lista deles no capítulo 1 do livro de Esdras. E a Bíblia declara também que no capítulo 3, quando eles restauram o altar, era o pontapé inicial dessa proposta de retomada, de vida alinhada na promessa ou na proposta de manter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Então eles se dispuseram a construir o altar, restaurar, na verdade construir, porque não havia mais altar, de tanto tempo que eles passaram no cativeiro, oferecem um sacrifício, eles celebram a festa das cabanas,
colocando diante do Senhor as primícias da colheita, para trazer à memória todos os rituais e as festas propostas no livro de Levítico. E a Bíblia diz que eles estavam caminhando para toda essa comunhão com Deus. Tanto que eles primeiro constroem um altar antes mesmo de construir o templo. E no versículo de número 6 do capítulo 3 está escrito: embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo, no verso 3 eles haviam construído um altar. Eles estavam dando início à normalidade da sua vida. E eles entenderam que eles não poderiam continuar a vida sem comunhão, sem adoração a Deus. Todavia, eles estavam cheios de restrições e de receio, porque havia moradores, haviam habitantes naquela terra que adoravam outros deuses. Os samaritanos, quando o reino do norte foi levado para a Babilônia, e lá muitos dos que se posicionaram ali, muitos dos que foram depois liberados, não quiseram abandonar as práticas que eles adquiriram lá na Babilônia. Inclusive, muitos do reino do norte se misturaram com pessoas da Babilônia e misturou os povos. E essa mistura, conhecida também como gentios e sobretudo aqui como samaritano, eles estavam ali naquela terra onde agora a nação de Judá estava se reerguendo como nação. E eles tentam começar a se reerguer dentro da premissa de que o importante era o templo, era a adoração no altar, e eles dão início a isso. Quando eles entendem que a vida de um homem não consiste apenas nesse dia a dia, nesse ambiente terreno em que nós muitas das vezes somos tão detidos, mas a mentalidade de que eles têm uma relação com Deus dos céus, e que para isso era preciso de um lugar de adoração, e esse lugar era o templo, e nesse templo tem um altar, e nesse templo tem todo o ritual, toda a liturgia proposta. Eles estavam felizes da vida. A Bíblia mostra que no capítulo 3 ainda, no verso 10, fala que quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, no verso de número 11 fala que com louvor e adoração, muita festa. Depois do altar eles começam a lançar os alicerces do templo. O rei Ciro dá até o tamanho, no capítulo 1 está escrito. Então no verso de número 10 diz: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes, suas trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Diz o verso 11: com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor, e diziam: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Eles cantavam esses cânticos espontâneos sobre a bondade e o cuidado de Deus. No verso ainda de número 11 ele diz, está escrito: e todo o povo louvou o Senhor em alta voz. É possível perceber que a alegria de retomar a vida na adoração estava instalada ali. O povo estava feliz porque eles estavam recomeçando, eles estavam reativando a sua vida de adorador, a sua vida de servo, a sua vida de comprometimento com Deus e com a sua palavra. De maneira que o texto diz que eles cantavam em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Porém, o ambiente tornou um ambiente de quebrantamento, porque até mesmo eles choravam em alta voz. Então era uma mistura de sentimento, de choro com alegria. Se você continuar lendo, vai percebendo que as famílias estavam tomadas por esse sentimento, por esse misto de sentimentos, na verdade. Choravam, cantavam, choravam, e diante disso, gritavam também, gritos. Era uma explosão de alegria. De modo que isso tudo começa a criar alguma percepção de quem estava ao redor, dos povos samaritanos. De maneira que os gritos era perceptível, era visto como uma explosão, uma expressão de adoração. Todavia, quando isso acontece, quando Deus
no seu projeto, na sua proposta, e tenta gerar na vida do homem uma relação de comunhão, porque é Deus que faz isso. O ser humano, por sua própria competência, ele não tem condições de desenvolver uma relação com Deus, se não for pelo Espírito, se não for pelo próprio Deus. A Bíblia mostra que, depois desse ambiente de louvor, Deus está dando sequência a um projeto que Ele tinha naquelas vidas que passou tanto tempo no cativeiro, mas agora eles estavam retornando à normalidade, à liberdade. Era uma festa de libertação, porque o povo estava no cativeiro, de repente Deus, até por uma profecia de Jeremias, desperta no coração do rei Ciro essa disposição de liberá-los, de libertá-los. Então era uma libertação, o povo estava sendo libertado, como Deus livrou Israel do Egito pela mão de Moisés. Agora também o povo estava tendo uma libertação pela vida do rei Ciro. É assim que Deus vai fazendo na história. Deus vai usando os seus meios para libertar o ser humano de todos os seus cativeiros, de todas as suas opressões, de todas as suas cadeias. E é natural que esse projeto que Deus tem, ele tem sido revelado, e foi revelado por Jesus, no livro de Mateus capítulo 16, no verso 18, Jesus falou para Pedro, olha, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. As portas do inferno não prevaleceriam contra o plano, contra o projeto. Na verdade, o inferno não pode prevalecer nunca, jamais. Todo propósito, todo intento, toda trama, todo plano que Satanás ele propõe, ele pode aparentemente ter êxito num curto prazo de tempo, mas logo vai ser destruído. A história propõe isso. A história mostra que todas as vezes que o diabo ele tentou atrapalhar, intervir nos planos, nos projetos de Deus. E qual é o maior projeto de Deus, senão a edificação de vidas, a reconstrução de pessoas, fazer o ser humano prosperar, levar o ser humano a uma libertação, levar o homem, levar o ser humano a uma vida digna, livre de cadeias espirituais, livre de todas as mazelas imposta pelo inimigo das nossas almas. Qual é o plano de Deus, se não salvar, ou a salvação é libertação, é livramento. Qual é o maior projeto de Deus, se não libertar, mas sobretudo livrar o homem, livrar o ser humano de todo o mal que o mundo, através de Satanás, propõe para a vida das pessoas. E todas as vezes que Deus ele inicia, ou ele dá sequência nos seus projetos na vida de um povo, na vida de um indivíduo, o diabo se levanta, o maligno se manifesta. As escrituras, ela não nos deixa confundido. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Efésios, capítulo 6, no verso 10, 11, diz assim: finalmente, irmãos, ou sobretudo, irmãos, ou da maneira com que algumas traduções propõem, mas aqui diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que Deus está falando em todo o tempo, através das escrituras, é que tem Deus um plano, um projeto, mas por um outro lado, tem as ciladas, tem as investidas, tem as intervenções malignas. A igreja de Deus é um projeto extraordinário que Deus manifestou no mundo, através do sacrifício e da vitória na cruz. Uma das ordens de Deus, de Jesus para o povo, para os discípulos, para os apóstolos, logo depois da sua ascensão, da sua ressurreição, foi para que eles fossem para Jerusalém, e lá eles permanecessem, porque do alto viria poder sobre a vida deles. Eles seriam testemunha em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja de Deus é um grande projeto de Deus para a vida da humanidade. E eu, como pastor, não estou aqui para ficar puxando a brasa para minha sardinha, ou a sardinha para minha brasa, porque talvez pareça até um tanto, vamos considerar que conveniente eu falar disso, mas eu estou aqui não para falar como pastor, mas para falar como servo do Senhor. Porque as escrituras mostram que
O inimigo em todo tempo ele tenta se levantar contra a igreja de Deus na terra. Porque a igreja de Deus na terra, ela está mais que nítida que existe um projeto de Deus para através da igreja alcançar o ser humano. E se tem uma coisa que o diabo ele não quer e nunca quis, é que o reino de Deus avançasse, alcançando vidas para libertá-las, para restaurá-las, para transformá-las. Tudo que Satanás não quer é que o reino de Deus avance e encontre homens e mulheres, e alcance lares, e alcance famílias, e alcance jovens, e alcance crianças, e alcance todos, de todas as idades, de todas as etnias, raças e línguas. Esse é o plano de Deus. É alcançar o humano que vive distante dele, por muitas vezes não ter um acesso à informação, ou a esse ensino, a essa proposta. É natural que eu creio que quando Deus ele quer se revelar ao homem, ele se revela de muitas maneiras, independente de onde ele esteja. Essa é a verdade. Deus ele pode se revelar ao homem vivendo nas montanhas, vivendo no deserto. Deus revela-se ao ser humano porque ele tem prazer nisso. Essa é a verdade. Mas também é nítido que ele tem utilizado do elemento igreja na terra para poder levar, conduzir vidas ao reino. Mas todas as vezes que nós ouvimos, vemos que o diabo ele tem investido, ele tem procurado meios para investir contra a igreja, porque ele não quer, como eu já dissera, que o reino de Deus avance para libertar vidas. E isso faz ele de modo muito astucioso. Por isso que o apóstolo Paulo falou para nós ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. E não é à toa que em todo tempo o diabo encontra pessoas, porque apesar do apóstolo Paulo falar no capítulo 6 do livro de Efésios, no verso 10 em diante, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. E ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Nós não podemos ignorar o fato que potestades e principados encontram pessoas vazias e que querem se encher de coisas malignas para falar contra a igreja de Deus, para falar contra o povo de Deus, para tentar enfraquecer o reino de Deus na terra. E o diabo ele utiliza de todos os seus meios, todos os seus recursos disponíveis para exatamente fazer isso, para tentar investir, para tentar negativar. E a história propõe isso, que ele sempre tem a intenção de ações negativas a respeito da obra e do projeto de Deus através da igreja. Porque eu desconheço uma instituição tão comprometida com o reino de Deus, senão a igreja. Eu desconheço uma instituição tão comprometida em alcançar vidas, em levar a palavra, o evangelho ao coração do homem, a não ser a igreja. E está explicado também, porque em todo tempo a igreja é alvo de ataques, a igreja é alvo de calúnia, a igreja é alvo de perseguição ou de perseguições, quer em massa ou quer de modo individual, por pessoas que gastam seu tempo se levantando contra Deus. A Bíblia diz que ele tenta manchar a imagem, ele tenta através da mentira, através de calúnia, enfraquecer a reputação da igreja. E eu digo isso como prova viva de que desde que nós começamos aqui nessa transmissão, porque ela tem 2 meses, mas a nossa comunidade nesse bairro tem 15 anos. Quantas vidas, quantas pessoas alcançadas, quantas pessoas transformadas, quantas pessoas Deus tirou das drogas, quantas pessoas Deus tirou da prostituição, quantas pessoas Deus tirou de uma vida aprisionada por demônios, quantas pessoas Deus tirou dos tantos vícios que viviam, quantas casas restauradas, quantas famílias restauradas, quantos casais restaurados, quantos jovens encontrados, quantas pessoas aprenderam a palavra de Deus, quantas pessoas vivem hoje o evangelho que elas ouviram e que elas têm sido edificadas por eles, através de uma pequena comunidade situada no bairro de São Sebastião, mais precisamente no bairro de Barra do Saí. Uma pequena comunidade, sem expressão grande, gigantesca,
região litorânea de praias, aonde as pessoas às vezes têm a sua vida voltada para uma rotina de trabalho, de responsabilidades, mas Deus encontrou pessoas, encontrou meios, encontrou formas de alcançá-las e de transformar as suas vidas. Vidas essas que hoje glorificam e exaltam o nome do Senhor. E como já disseram aqui, e que por último, nesses últimos 2 meses de pandemia, temos levado o Evangelho através desse recurso tecnológico, onde vidas em outros lugares têm sido alcançadas, testemunhos, pessoas têm sido restauradas, pessoas têm aceitado ao Criador, aceitado a Jesus Cristo, têm se convertido ao Senhor, através da igreja. A igreja que na verdade somos nós, os seres humanos, mas que por direção das Escrituras nos reunimos em um espaço também denominado igreja. E é através das milhares que Deus tem feito grandes coisas, que o Espírito Santo tem transformado, o Espírito Santo tem restaurado, tem levantado nos mais diversos ambientes, profissionais, homens, mulheres, a ser um elemento um agente de transformação ali, pela palavra do Senhor, pela pregação do Evangelho, pela oração, pelo poder atuante de Deus no mundo, através da vida dos que se propõem a servi-lo. É o que as Escrituras diz. Por que Deus então se dispõe a levantar um rei vitorioso, aonde a primeira iniciativa que ele tem é libertar o povo, falar: olha, voltem para suas casas, sobretudo levem esse decreto, porque eu quero que vocês construam o templo ao Deus dos céus e vocês possam adorá-lo. Porque Deus estava dizendo o seguinte: o inferno não pode intervir no meu projeto com o ser humano, o inferno não pode atrapalhar, o diabo nunca vai conseguir destruir, interferir. Ele pode utilizar dos muitos recursos que ele tem disponível, dado a ele. Ele pode tentar manchar a igreja, ele pode tentar se levantar com mentiras para enfraquecer a reputação da igreja. Mas quanto mais Satanás se levanta, mais a igreja cresce. Quanto mais o diabo se manifesta, mais a igreja cresce. A Bíblia diz que ele pode usar as mentiras que ele quiser para tentar enfraquecer, mas cada dia mais a inveja, a oposição. Porque tudo que o diabo tem é inveja. Porque enquanto ele tem os seus planos frustrados, Deus tem o seu plano cada vez mais vitorioso. Porque cada dia que passa, o mundo, com todas as suas crises, com todos os seus conflitos, com todas as suas dificuldades, o Evangelho está penetrando corações e mente. O Evangelho está adentrando em lares, mudando história, rotina e vida das pessoas. Se por um lado o mal está à espreita, utilizando dos recursos, do outro tem o Senhor Deus, fazendo com que o seu nome seja proclamado, e não importa com quanto lutas e dificuldades possam se levantar. Porque o texto proposto aqui é exatamente um protótipo do que acontece em toda a história. Os versículos seguintes do capítulo 4 mostram que quando o rei da Síria, o rei da Pérsia, o Ciro, ele liberta o povo, ele permite que o povo retorne, e o povo já começara a se envolver nesse projeto de reconstrução do templo. Não demorou muito para o inimigo manifestar a sua tática. E o que ele faz? Ele pega, ele envia naquele lugar pessoas que tinham uma vida totalmente desajustada, de paganismo. Porque a verdade é uma só. A Bíblia nos mostra um caminho, nos induz, nos propõe que só existe um Criador, o único Deus, Criador de todas as coisas. Mas os homens criaram para si muitos deuses. As culturas, os povos criaram muitos deuses. E no entanto, às vezes, Israel, como povo de Deus, era influenciado a adorar muitos deuses,
Egito e entram na terra prometida, eles se permitem envolver com tudo que ali havia. Diz que aquela nação não conhecia o Deus que os tirou do Egito e se propôs, se inclinou à adoração dos deuses ali. O que resultou num cativeiro, o que resultou numa vida de aprisionamento. Até que Deus levantou um juiz, levantou muitos juízes e libertaram, e assim por diante. Quando Israel, o reino do norte, foi preso na Babilônia, e muitos não quiseram mais continuar com a sua proposta de servir ao Senhor. Muitos dos judeus que foram levados para a Babilônia, para o cativeiro, tornaram-se babilônios, começaram a comercializar, a ter uma vida profissional ativa naquele lugar, e abandonaram Deus. Mas também outros se preservaram, porque sempre um remanescente é preservado. Mas a mistura de povos ali gerou o que se chama, que se conhece pela história e pela tradição, de samaritanos. E a maioria deles, ou se não quase todos os samaritanos, eles tinham uma vida de adoração a deuses. Eles não adoravam só ao único Deus verdadeiro, eles adoravam aos deuses, apesar de conhecer o único e verdadeiro Deus, pela via da história e da tradição. Quando a nação agora de Judá, depois de sair do cativeiro, chega naquela terra e eles restauram, ou melhor, eles instauram ali a proposta, através do altar de adorar o único Deus, e através da dedicação do que estava no coração deles, porque o capítulo 4, o capítulo 3, diz que no coração deles manifestou, aliás, capítulo 1 diz que todo aquele cujo coração Deus despertou, se dispuseram a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Por que Deus tinha a intenção de construir o templo? Ou reconstruir o templo de Jerusalém? Para que eles voltassem à adoração, os que conheciam. E aqueles que estavam com a sua vida desajustada, começassem a frequentar, começassem a conhecer, começassem a se achegar e tivessem também as suas vidas restauradas. Porque o propósito de Deus não é outro, a não ser edificar, a não ser abençoar, libertar e fazer prosperar. E quando esses a quem o Senhor colocou nos seus corações a disposição de reconstruir o templo, ao chegar ali, diz que eles se propuseram a lançar os alicerces. E a primeira coisa que acontece é que quando os alicerces são estabelecidos, a percepção de que um projeto estava se iniciando ali, um projeto de Deus, a igreja, o templo seria construído ou reconstruído. Logo a Bíblia diz que no capítulo 4, no texto que eu li, no verso 2, diz que algumas pessoas ali, e o versículo 1 considera essas pessoas de inimigo. Diz que os inimigos de Judá foram atrás, a falar com eles, falar com o Zorobabel, que era o líder. Naqueles dias, havia muitos que as famílias eram grandes e haviam líderes de famílias, chefes de família. Zorobabel representava um desses líderes e empreendido no projeto da construção do templo. Foram falar com ele e disseram o seguinte: vamos ajudá-los nessa obra. O que a gente percebe aqui é que de repente surge uma proposta de ajuda, que aparentemente ela era muito boa. Aquele povo já estava instaurado ali naquela terra, eles já viviam ali, conheciam todas as possibilidades. Chegaram propondo ajuda na reconstrução do templo, o que à primeira vista parece ser algo favorável, se não por trás disso tivesse um plano maligno. E que fica registrado no texto que quando ele se propõe a ajudar, e que de repente poderia até mesmo se aceitar essa oferta vinda, porque toda ajuda, a gente costuma usar um provérbio em determinadas circunstâncias que toda ajuda é bem-vinda. É um grande equívoco falar isso. Quantas vezes a gente fala assim, toda ajuda é bem-vinda? Porque na nossa cabeça, todas as pessoas que vai se propor a ajudar, elas estão com o coração voltado, voluntário, generoso. Mas nem sempre. A verdade é que nem sempre. E aqui fica provado isso. Primeira iniciativa é essa proposta de ajuda.
aqui, nós precisamos, conforme disse Paulo, no mais, irmão meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos nos revestir com toda a armadura de Deus, contra toda a cilada do diabo. Paulo sabia muito bem o que estava dizendo. Quando Jesus nos manda e nos dá exemplo de que a vida dele era de oração e de jejum, de busca pela presença do Pai, todas as vezes que ele tinha que enfrentar algumas circunstâncias importantes, a Bíblia mostra que anteriormente Jesus estava orando, estava no monte, estava no deserto, estava na beira da praia, estava em algum lugar, mas orando para tomar as decisões corretas, orando para distinguir toda ação maligna. A Bíblia declara que no momento em que o plano começa a se evidenciar, essa ajuda que aparentemente parecia ser boa, mas para azar de Satanás, dos seus veículos de interferência, havia ali um homem chamado Zorobabel e o outro Jesua, ou Josué, que traz a memória e que não foge daquilo que a palavra está registrado. Quando Ciro dá o decreto, as palavras de Ciro está muito bem estabelecida, dizendo como deveria ser o templo, de que maneira Israel e Judá deveria fazer isso. No capítulo 1, no verso 2 até o verso de número 4, Ciro propõe exatamente, ele diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus seja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que ele esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, oferta voluntária para o templo de Deus em Jerusalém. Ciro não só libertou, mas também propôs recursos, porque Deus estava projetando isso, porque Deus controla a história, porque Deus tem projeto com a salvação do ser humano através da igreja. E no entanto, Satanás vem com seus ardis aqui e diz que ele propõe uma ajuda através de pessoas que no fundo elas não queriam aquele templo construído, porque a vida que eles levavam ali era uma vida totalmente desconcertada. A proposta de um templo, a adoração ao único Deus naquele lugar, representava ameaça para a adoração aos muitos deuses que ali eram adorados. A presença de Deus através da igreja do Senhor na terra é uma ameaça para Satanás e os seus projetos, os seus reinos nesse mundo. Porque quando um povo se reúne para adorar e a servir ao Senhor Jesus Cristo em verdade e em adoração, as portas do inferno não prevalecem. O mal, ele cai por terra. Todo levante do diabo cai por terra. A artimanha, ela pode parecer muito bem arquitetada, mas aos poucos ela vai sendo revelada. A ajuda que parecia tão boa, quando houve um não, revela a sua real intenção. Quando Zorobabel falou assim: não, nós não aceitamos porque vocês não têm parte nisso aqui, Deus já dá o discernimento àquele homem de que aquelas pessoas não tinham parte, a elas não competia a participação na construção daquele templo. Ele diz: somente nós construiremos o templo ao Senhor, segundo o decreto de Ciro. O decreto de Ciro estava em total harmonia com a proposta de Deus. Quando eles ouvem um não, parecia que eles tinham desistido, porque é assim que acontece na nossa caminhada. O diabo, ele se levanta de muitas formas e muitas vezes. A gente vence um dia e achamos que depois ele vai esquecer de nós, ele vai nos deixar em paz.
mas ele vem com outras artimanhas, por outros caminhos, investindo de outras maneiras. Sabe por quê? Porque a ideia dele é em algum momento nos pegar distraído e destruir o plano de Deus nas nossas vidas, destruir o projeto de Deus nas nossas vidas. Mas aí, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, essa verdade, como sempre, toda a verdade de Deus continua prevalecendo contra toda a armadilha do mal. Eles tentam a primeira vez através de uma falsa ajuda, de uma proposta de mão estendida, disfarçada, de uma intenção maligna, e eles recebem um não. E quando eles recebem um não, eles manifestam aquilo que Jesus também falou no capítulo de Mateus 13, sobre que o joio, ele também cresce no meio do trigo. E no primeiro momento o joio e o trigo têm semelhanças entre si. Mas quando cresce o trigo, também cresce o joio. E as características do joio começam a ser reveladas por ser diferente do trigo. E o que isso tem a ver, pastor? Muito. Porque a igreja de Deus em todo o tempo tem uma proposta, através da que a Escritura propõe, alcançar o homem a quem Deus criou, o ser humano a quem Deus criou, e que por consequência das suas vontades, dos seus intentos, acabou que com o passar do tempo foi sendo aprisionado por malignidades. Mas Deus não entregou o homem à sua própria sorte, enviando o seu Filho Jesus para resgatar o que se perdeu, o homem que se perdeu, o ser humano perdido. Foi isso que ele disse na parábola, no livro de Lucas, quando ele fala para o Zaqueu, capítulo 19, no verso 10, ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. A parábola também do filho pródigo mostra isso. E Deus, ele continua salvando, ele continua encontrando o perdido. Todos os dias, milagre da salvação está acontecendo na vida de uma pessoa. E não tem coisa melhor, quando Jesus Cristo passa a ser habitante do ser de um indivíduo, de um homem, de uma mulher, de uma família, coisas grandiosas acontecem. Onde um lar em que Jesus é entronizado, as crianças, ao aprender a falar, começam a cantar louvores ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Eu tenho o privilégio de muitas vezes ver o desenvolvimento físico e espiritual das vidas e dos filhos das pessoas a quem Deus permite que possa eu cuidar como pastor. E tenho esse privilégio de muitas vezes ver as crianças começando a aprender a falar, e muitas das primeiras palavras está sempre relacionada a uma adoração ao Senhor Jesus, porque naquele lá está entronizado Jesus Cristo. Porque essas crianças vêm à igreja, ouvem a palavra dentro de uma linguagem que elas entendem, e elas adoram a Jesus Cristo. Mas enquanto isso está sendo desenvolvido, o mundo das trevas está se armando, com tentativas de se infiltrar. Conforme disse na parábola, o joio foi lançado ali pelo inimigo, a semente, e ela cresce no meio. E dentro desse crescimento, vem o que a gente chama dos danos que causam na comunidade, na igreja de modo geral. Porque o joio, enquanto o joio, ele não tem comprometimento com o reino de Deus. E as Escrituras mostram que os samaritanos ali eram joio, se filtrando no meio do trigo, primeiro com a falsa proposta de ajuda. Quando eles não conseguem êxito, eles começam a tentar desanimar. E essa é uma atitude de quem se caracteriza joio, e que muitas das vezes, não mais estando, mas saindo do meio, tem essa intenção de desanimar, de apavorar, de aterrorizar e atemorizar quem serve ao Senhor. Porque foi isso que fizeram ali. Verso 4 do capítulo 4 diz: então a gente da região, se for referido ao texto, era o samaritano, diz, começou a desanimar o povo de Judá.
ativar o princípio do desânimo. Porque quando o desânimo ele chega na vida de uma pessoa, por essa tentativa maligna, por esse método diabólico, que agora já não é mais da sutileza, agora é o da declaração, porque agora eles estavam declarados. Diz as Escrituras que eles começam a disseminar desânimo no meio das pessoas que estavam construindo o templo. Eles chegam ao ponto de, conforme diz o texto, eles chegam ao ponto de contratar de funcionários que estavam relacionados ao mecanismo de distribuição de recursos materiais do governo, por permissão de Ciro, para tentar sabotar com que não chegasse o material e a obra parasse. Então eles partem para a tentativa de produzir ali o desânimo. Utiliza desse recurso. O desânimo ele é terrível, porque quando alguém ele chega a ponto de desanimar de um projeto, ele não consegue encontrar iniciativa, prazer, ele logo se rende. E foi isso que aconteceu. Se a oferta de participação não deu certo, eles partem para uma outra situação. Eles começam a lançar dúvida, eles começam a tentar interferir de modo direto, fazendo com que aquelas pessoas tivessem como maior obstáculo não mais a crise ou a dificuldade, mas o próprio desânimo. O desânimo de fato se caracteriza num obstáculo muito grande na vida de um homem e de uma mulher que deseja uma projeção no reino de Deus. Quantas pessoas ao decidirem por Jesus, entusiasmada, servindo ao Senhor, elas se deparam com pessoas enviadas por Satanás e começam a estimular o desânimo, dizendo: o que você está fazendo? Para que você está indo à igreja? O que você faz? Você virou louco? Você está indo para a igreja para quê? Comumente uma das palavras mais ditas pelos enviados de Satanás é para dar dinheiro para pastor. Diz as Escrituras que através do desânimo eles tentaram ali criar um obstáculo, e por um pouco de tempo eles conseguem. Diz também que através do desânimo veio outro elemento, o medo. Eles começam a criar uma tensão naquela relação por meio de ameaça. E aí abre a proposta para uma terceira investida. Se a primeira foi sutil, a segunda já nem tanto, desânimo e medo. A segunda foi desânimo e medo. Mas a Bíblia diz que, ainda assim, a obra estava caminhando. Mas aí uma terceira investida. Eles emitem uma carta, porque nesse momento agora já tinha Xerxes como rei. Eles emitem uma carta, fazendo acusações contra o povo de Judá. É bem típico do diabo ser acusador. Eles levantam acusações contra o povo de Judá e enviam uma carta para o rei Xerxes. E como que eles fazem isso? Com bajulação, porque o diabo sabe como extrair das pessoas um feedback das suas intenções, né? Com bajulações. Eles mandam uma carta para Xerxes dizendo assim: olha, rei, tem um povo aí que é rebelde e que já criaram muitos problemas para outros reis, e eles estão tentando construir o templo, os muros, e não vão mais pagar impostos. Tudo que os reinos de todas as épocas sempre quiseram era imposto, dinheiro, poder. Quando Xerxes ouve isso, diz a Bíblia que logo ele força a parada da construção. O versículo de número 23 do capítulo 4 diz que: lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para secretário Cisaia e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Tudo que o diabo quer é parar a obra de Deus, porque ele sabe o poder da transformação que a igreja do Senhor tem, através do poder de Deus, mas utilizando a igreja na terra. O que Deus faz? A obra para por um período, mas não por muito tempo. Por quê? Porque a obra é de Deus. Não importa com quanto o inimigo se levante, com todas as suas tentativas,
a obra de Deus, ela não para. Não demora muito. O rei Dario intervém. Ele vai mostrar que ele estava informado, porque ele procurou se informar acerca dessa questão, e ele retorna uma carta, e essa carta ela é extraordinária. Esse decreto é extraordinário, porque no capítulo 6, o decreto do rei Dario, ele vai para além daquilo que estava proposto. Diz que ele, pesquisando os arquivos, ele encontra que aquele povo não somente deveria voltar até a liberdade para construir o templo, mas eu quero ler algo para você no capítulo 6. Ele diz ainda, olha, o custo de tudo que eles tiverem será pago pelo tesouro do rei. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Que não importa com quanto o mal se levante, a igreja de Deus ela sempre vai avançar, e Satanás sempre ficará envergonhado. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. E digo isso porque em todo tempo o diabo levanta seus adeptos para falar contra a igreja, em esquina, utilizando de Facebook, utilizando dos meios de comunicação contra a igreja. Mas quanto mais Satanás se levanta, a igreja avança, e o reino de Deus é propagado, e vidas são transformadas, e o nome do Senhor é glorificado. Por isso, não importa quantas vezes Satanás se levante contra mim e contra a sua vida, nós estamos debaixo da autoridade de Deus, e todas as vezes que ele se levantar, ele vai cair por terra. Todas as vezes. Envergonhado ficarão todos que se levantarem contra nós, todos que se levantarem contra o povo de Deus na terra, aqui, ali, além. Porque em todo tempo Deus levanta remanescente. Em todo tempo Deus levanta em uma comunidade, mesmo que pequena como esta, homens e mulheres comprometidos com o reino, que clamam dia e noite pedindo: Deus, faz uma grande obra, porque nós não estamos aqui em nome de homens, mas nós estamos aqui em nome de Deus. Então eu levanto mesmo a minha voz como instrumento de Deus aqui e declaro: todos os inimigos de Deus cairão por terra. Todos! Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. Quando o rei Dario manda esse comunicado e diz: olha, fica ainda muito mais decretado aqui, ninguém vai atrapalhar o que eles estão fazendo. Vou repetir no versículo 8, ele coloca de novo: as despesas desses homens serão integralmente pagas pelo tesouro do rei, do tributo recebido dos territórios, para que a obra não pare. Está escrito: para que a obra não pare. Por isso que saiba de uma coisa: em todo tempo Deus levanta homens, Deus levanta recursos, Deus levanta pessoas comprometidas com o seu reino, e a obra ela vai sempre continuar, queira quem quiser ou não. Mas fale mal do que você quiser, fale mal da igreja quanto quiser, mas a igreja do Senhor não vai sucumbir diante das investidas de Satanás, diante dos instrumentos que Satanás usa no mundo. E a menos que se arrependam, a menos que se convertam, certamente colherão. Colherão, porque as Escrituras declaram isso. Deus, ainda usando o rei Dario, falou o seguinte: olha, e se eles precisarem de animais para o sacrifício, tudo o que eles precisarem, não quero que tenha falta de nada. Se você continuar lendo o capítulo 6 do livro de Esdras, e ele diz mais: para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus, e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos, porque em todo tempo, em todo lugar, homens sensatos e mulheres que têm um bom senso, sabem que a igreja, ela ora, intercede, clama a Deus em favor da comunidade, da sociedade, do Brasil, do mundo. Portanto, quanto àqueles que se levantam para falar da igreja, saiba que tem homens e mulheres de joelho, intercedendo pela mesma. E a igreja de Deus continuará intercedendo, segundo o texto diz, pelos reis e pelos seus filhos, pelas autoridades, pelos homens e mulheres de uma sociedade. A igreja de Deus, e diz as Escrituras, ainda, além disso, determino, se alguém alterar este decreto, atravessar, olha o que o rei decretou aqui, o rei Dario. Se alguém alterar esse decreto, olha só, preste atenção. Este decreto atravesse-lhe o corpo uma viga tirada da sua própria casa, deixe-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho.
Fica o recado para você. Fica o recado para quem se levanta. Fica o recado para quem tenta o mal contra a igreja de Deus. Fica o recado para quem tenta o mal contra homens e mulheres que comprometidos com Deus estão. A Bíblia diz isso. O melhor a fazer é se render aos pés do Criador, porque isso garante um cuidado, garante uma proteção. Diz as Escrituras. É a primeira vez? Não. Neemias está logo depois de Esdras, capítulo 5, quando está reconstruindo os muros de Jerusalém. Vem 3 enviados de Satanás, Sanbalate, Tobias e Gesem, para enfraquecer o projeto. Em 52 dias os muros estavam prontos. E os que tentaram ficaram como? Esse templo demorou 19 anos para ser construído. O povo não encontrou facilidade, porque nunca os inimigos param, sempre se levantam. Mas o que é mais extraordinário de tudo é saber que todos os inimigos, quando se levantam, é para cair. Todos que se levantam é para cair. É por isso que eu glorifico a Deus por fazer parte de uma obra em que cujo Deus é o autor, Deus é o projetor, Deus é o dono. Deus é o dono. Desse modo, encerro eu dizendo aqui para você que tem colocado a sua vida nas mãos de Deus, que tem desejado servir ao Senhor, e que por vez e outras se levanta obras do inimigo para te desanimar, coloca dificuldades, coloca crises, coloca conflitos, coloca problemas. O diabo ele é sujo, o diabo ele é astuto. E muitas das vezes as pessoas estão cheias de vontade de servir a Deus, por essas investidas são enfraquecidas e desanimam. Por essas investidas, elas enfraquecem e desanimam, protelam a sua decisão de servir ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, que ainda não frequenta uma igreja. Logo mais essa pandemia vai passar, e as igrejas voltarão às suas atividades dentro da normalidade. Os cultos serão de novo instaurados. O louvor, a adoração, o ensino, a palavra, os milagres, a transformação, a edificação, a libertação, ela está acontecendo já. Mas quando voltar às atividades dentro da sua normalidade, você que ainda não vai a uma igreja, pesquise, frequente, visite, escute a palavra, deixa o Espírito Santo te guiar e te direcionar. E certamente você vai entrar em uma igreja e em um dado momento você vai falar assim: Deus, me recebe como filho, como filha, porque eu quero te servir, porque eu aprendi, porque eu ouvi que se a minha vida estiver posta nos teus cuidados, todo mal pode se levantar, e por um pouco de tempo pode parecer que a gente está perdendo uma batalha, porque muitas vezes esse templo foi interrompido, a construção, por causa de inimigos, mas ele não parou e nem deixou de ser construído. Ao longo dos séculos, Satanás vem tentou enfraquecer Jesus no seu ministério, na sua obra, tentou oferecer tudo para ele, para que ele desistisse. E o que aconteceu? Jesus foi até o fim, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. E vivo, atuante nas nossas vidas, todos os dias, novidades, milagres, coisas novas acontecendo, vida sendo restaurada, pessoas sendo transformadas. Eu tenho um conselho para você: escute a voz de Deus, não dê ouvido à voz do maligno, porque a sua vida é preciosa diante do Senhor, a sua vida é preciosa diante de Deus, e Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer cuidar da sua família, Ele quer direcionar você a uma proposta, Ele quer trazer o Evangelho, as boas novas para dentro da sua casa, para a sua mesa, Ele quer instaurar a comunhão, Ele quer restaurar a relação, talvez uma relação rompida, Ele quer restabelecer a alegria, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer graça, louvor, cânticos, Ele quer trazer nova vida. E o meu conselho
é esse. Não se demore. Talvez você está escutando agora, aceite Jesus como teu Salvador. Quando retornar às igrejas com suas portas abertas, vá à igreja. E você que estava longe, você que se distanciou, porque de repente ouviu demais de gente que não tem entendimento nenhum, volte para Jesus. Se decepcionou com alguém, não importa, Jesus é o caminho. Tenho dito, Jesus é a solução. Não protele mais a sua volta, não protele mais a sua decisão. Entrega teu caminho, entrega a tua vida a Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para transformar, para tirar de um caos, de um charco de lodo e fazer grandes coisas. Se você crê nisso, aí onde você está, confirme isso diante de Deus com um amém, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. E eu quero orar por você e com você, encerrando a nossa reunião nessa noite, dizendo que o Senhor é poderoso e que não importa com quanto o mal se levante, a glória do Senhor sempre vai se manifestar. Não importa com quanto o mal arme ciladas, de modo disfarçado, as máscaras da falsidade ela cai por terra. Deus preservou a vida de Davi quando Saul, através da inveja, quis destruí-lo. Deus honrou Moisés quando Datã, Coré, Abirão se levantou. Deus sempre honra, Deus sempre preserva a sua obra. Amém? Eu quero orar com você. E se você quiser decidir hoje por Jesus, aí onde você está, faça isso, para a glória do Deus Pai. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos e glorificamos o teu nome. Essa noite, o Senhor aqui ministrou ao meu coração ainda pelo dia, e à noite o Senhor trouxe ao coração dos que ouvem essa palavra, que ela vem muito mais como um lembrete, porque a realidade é que a história está aí comprovada, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Somos o teu povo na terra, somos sal e somos luz. Ao abrir nossos lábios, nós proclamamos as boas novas do reino. Quando nós dobramos nossos joelhos, nós oramos em nome do Senhor. Quando nós nos propondo na sociedade como instrumento, nós fazemos uso dos recursos tidos como palavra tua para nos comportar, para nos proceder nessa vida e nesse mundo. Nós não fazemos uso de palavras de homens, nós não fazemos uso de almanaque de deuses, fazemos uso da tua palavra. Por isso o Senhor tem honrado aqueles a quem se dobra diante de ti e em novidade de vida anda. Aqui estou eu, Senhor, como os muitos daqueles que levantam nesse mundo e em muitos lugares a bandeira do Evangelho, como sendo a igreja do Senhor um lugar de refrigério, de transformação e de vitória. Senhor, eu creio que nessa hora o teu nome está sendo glorificado, o teu nome está sendo exaltado. Alcança os corações, alcança as vidas nos muitos lugares, vidas que foram afetadas, vidas que foram violentadas, vidas que foram frustradas, vidas que foram afetadas por toda a artimanha maligna. E me refiro também, Senhor, a todas as obras de malignidade da religiosidade, porque a igreja ela é comprometida com a palavra e com o Deus da palavra. Tudo que quanto disso não tem relação, e logo não tem importância, e logo também não tem força. Mas o Senhor é o Deus da palavra, nós estamos aqui diante dela. Alcança essas vidas, que os seus corações se quebrantem, que a sua alma se renda, que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, que a transformação possa começar a partir de hoje, propondo um novo caminhar, uma nova percepção, uma expansão de mente, em nome de Jesus. Alcança, Senhor. Estamos nós aqui, e os muitos espalhados, que se reúnem para em teu nome levar a palavra da transformação e de vida, porque o teu evangelho é vida e paz. O teu evangelho é o poder, como disse teu servo Paulo, e eu não me envergonho do evangelho como sendo o poder de Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez obrigado,
Obrigado por essa noite. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, um excelente restante de semana, um beijo no seu coração, que a graça do Senhor nosso Deus e Pai seja sobre a sua casa, que a bênção do Deus Filho e a presença e a consolação do Deus Espírito seja com todos em nome de Jesus. Amém? Um abraço, até a próxima, até domingo, se Deus assim permitir.